Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, saúde a igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Mais uma vez, nós bendizemos o seu nome pelas suas bênçãos, pelas suas maravilhas, por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Pelas bênçãos do Senhor, pelos cuidados do Senhor, pelos livramentos que Deus tem nos dado a mim, a você, a minha família, a sua família, a nossa família. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade para com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, hoje, culto de louvor e adoração, a qual estamos aqui para louvarmos e agradecermos o nome do nosso Deus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero começar, aleluia, glória a Deus, o culto, já bendizendo ao Senhor e bendizendo ao Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele tem cuidado, tem guardado as nossas vidas, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos dado tudo aquilo que precisamos e necessitamos. Ele tem aberto as portas do céu e abençoado as nossas vidas. E somos gratos a Ti, Senhor, pelas Tuas maravilhas e pelas Tuas benfeituras em nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Vou estar aqui falando um Salmo 67 para a nossa edificação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Salmo 67 para a nossa meditação desta noite, no início do culto. Amém? Louvado seja o teu nome, Deus. Diz assim: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos temer, que nós venhamos louvar, que nós venhamos engrandecer o nome do Senhor, que nós venhamos andar nos seus caminhos, para que em toda a terra seja conhecido o nome de Deus, e que toda a nação se converta a Ele, e que toda a nação venha conhecer o seu nome, através da minha vida, da tua vida, da nossa vida, porque nós somos povo seu, nós somos boca do Senhor aqui na terra. Amém? Que nós venhamos deixar o Espírito Santo nos usar conforme a vontade do Senhor, conforme a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então faça o seu papel aqui na terra, faça o seu papel onde você estiver, façamos o nosso papel onde estejamos, levando as boas novas a todos aqueles que precisam e necessitam. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pelo teus cuidados, muito obrigado, Deus, pelas tuas bênçãos, muito obrigado, Deus, pelo que comemos, pelo que vestimos, muito obrigado, Deus, pelo que bebemos, ó Pai, muito obrigado pela casa que temos, muito obrigado, Senhor, pelos nossos parentes, familiares, amigos, irmãos, muito obrigado, Deus, pelos nossos vizinhos, muito obrigado, Deus, pelos nossos filhos, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pelo teu povo, Pai. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue, oh Deus, estendendo as suas mãos poderosas e cuidando, livrando, dando todo o suporte que o teu povo precisa. Muito obrigado, Deus. Toma esse culto nas tuas mãos.
Que venha, Senhor, ser para honra, louvor da tua glória, Deus. Que o Senhor tome o primeiro lugar nos louvores, na palavra, nas oportunidades. Que tudo venha a ser para honra e glória do teu nome. Espírito Santo de Deus, esteja presente na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida de todos aqueles que aí na live estiverem ouvindo a tua voz, que possam se render a ti, que possam conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas que venham ter um encontro real contigo em espírito e em verdade. E assim, Senhor, eu te agradeço, te louvo, te engrandecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Eu quero chamar a missionária Lucinéia para nós estarmos louvando e agradecendo o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tá ligado? Aleluia. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Saúde a amada igreja da paz do Senhor. Amém, igreja. Amém. Povo da live, que Deus venha abençoar cada lar, cada família. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu da onde as estrelas e o mar seus limites, eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há vergonha, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se
Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Com gemidos que palavra não pode explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Oh, Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é melhor do que errar. Perdoa
O Senhor está nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só para te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. Por um filho ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmo 126, versículo 6. Glória a Deus. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. Por um filho ela clamava, atendeu a Josué quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Olha aí este varão, quer falar com você. Abra o seu coração, deixa a glória te envolver. A resposta já chegou, ela veio do Senhor para você, meu irmão. Tudo que você precisa, não duvide, creia agora e receba a vitória. Deus sabe tudo que você precisa, Ele conhece a sua vida, a intenção do coração. Se sofre porque está sendo humilhado, meu irmão, ouça a palavra do Senhor que diz assim: Não duvides, sou fiel e poderoso para te dar todo o renovo e a sua alma a sorrir. Levante a bandeira da vitória, abra a boca e dê glória, o Senhor está aqui. Deus sabe tudo que você precisa, Ele conhece a sua vida, a intenção do coração. Se sofre porque está sendo humilhado, meu irmão, ouça a palavra do Senhor que diz assim: Não duvides, sou fiel e poderoso para te dar todo o renovo e a sua alma a sorrir. Levante a bandeira da vitória, abra a boca e dê glória, o Senhor está aqui. Aleluia. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí este varão, quer falar com você. Abra o seu coração, deixa a glória te envolver. A resposta já chegou, ela veio do Senhor para você, meu irmão. Tudo que você precisa, não duvide, creia agora e receba a vitória. Deus sabe. Deus sabe tudo que você precisa, Ele conhece a sua vida, a intenção do coração. Se sofre porque está sendo humilhado, meu irmão, ouça a palavra do Senhor que diz assim: Não duvide, sou fiel e poderoso para te dar todo o renovo e a sua alma a sorrir. Levante a bandeira da vitória, abra a boca e dá glória, o Senhor está aqui. Deus sabe tudo que você precisa, Ele conhece a sua vida, a intenção do coração. Se sofre porque está sendo humilhado, meu irmão, ouça a palavra do Senhor que diz assim: Não duvide, sou fiel e poderoso para te dar todo o renovo, a sua alma irá sorrir. Levante a bandeira da vitória, abra a boca e dá glória, o Senhor está aqui. Sou fiel e poderoso para te dar todo o renovo e a sua alma a sorrir. Levante a bandeira da vitória, abra a boca e dá glória, o Senhor
está aqui. As palmas ao Senhor, igreja. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Dê glória, amados, dê glória. Cada glória que sobe, uma bênção que desce. Abra a boca e dê glória. Cada vez que você abre a sua boca para a glória ao Senhor, desce uma bênção, desce um renovo do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero estar dando aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Para a nossa amada irmã Lucinéia, em nome de Jesus, fazer uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O telefone de Cristo está tocando. Glória a Deus. Saúde a amada igreja na paz do Senhor mais uma vez. Amém. Quero deixar uma palavra aqui em Amós 3. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Os vícios e maldades de Israel, o anúncio de castigo. E diz assim: ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela. Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramirá o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios, Asdod, e dos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai vós sobre os montes de Samaria, e vedes grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a tua terra, e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Ouve e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel, sobre ele também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. E derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, a Bíblia fala, né? Andarão juntos se não estiverem de acordo.
né? A desobediência, né, é o que está dando aí nessas guerras, né? Nada tem concordância com nada. Tudo está acontecendo aí, essas coisas aí, esses tiroteios, guerra em cima de guerra. É a desobediência do Senhor. Mas Deus é aquele que é conosco, né? Se a gente andar direitinho na presença do Senhor. Muitos estão aí fazendo as coisas desagradando a Deus, mas aqueles que são fiéis ao Senhor, que andam dois juntos, um sendo fiel com o outro, Deus abençoa. Mas aqueles que estão andando desordenadamente, né, fazendo coisas desagradando ao Senhor, né, vai prestar conta a Deus. Amém, igreja? Essa palavra que eu deixo ao Senhor. E às vezes a gente tem que fazer coisas, né, que às vezes nós não queremos fazer, mas temos que fazer para que as coisas venham a ser colocadas nos lugares, né? Às vezes a mentira, né, ela tem perna curta. Então aquilo que tem coisa que está na nossa vida, né, sobre mentira, Deus incomoda a gente. E eu fui muito incomodado, né, com essas coisas, né? E eu tive que fazer coisas, né, para que Deus venha trabalhar mais, né, na minha vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Estou muito feliz que eu fui lá ver minha mãe. Minha mãe está nervosa. Minha mãe está achando que já vai morrer. Quem sabe que a gente vai morrer a hora, né? É Deus, né? Não adianta a gente falar que a gente vai morrer, mas se não tiver na hora do Senhor, né? Às vezes a gente vai morrer primeiro que ela ainda. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A glória da segunda casa. Glória a Deus. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nessa hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete Ele cumpre, não falha. Não duvide do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? Nada. O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de
aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. As palmas ao Senhor, igreja. Aleluia, glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo. Tremendo em graça, misericórdia, bondade, amor. Tremendo em favor, em nos acolher, em nos abençoar, em nos socorrer nos momentos difíceis. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar dando oportunidade também ao nosso amado diácono William a trazer algo da parte do Senhor, aquilo que Deus colocar em seu coração. Amém? Glórias a Deus. Agradecendo mais um dia, mais uma oportunidade ao Senhor, no santo do Senhor Jesus. Estamos aqui na casa do Senhor, orando e adorando o nome do nosso Deus, amém? No santo do Senhor Jesus. Vou ler uma palavrinha aqui. E Jó, tá? Jó capítulo 12. Amém. Então Jó respondeu, disse, na verdade que sois, ó povos, com vós convosco nós reram a som de pobres. Também eu tenho um coração como vós, não vós seus e filhos, que não se soube das coisas como está. Eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invocar a Deus, ele meu reis, são tocha de desprezar, na a opinião do que está descansado aquele que então, portanto, a dormeção como os pés, as tentas, dois ensomedores de Deus, quem és o pão do teu mais aprequenta agora as
Amém? Todos. Ele. O que quis dizer dessa palavra? Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que fazia as coisas em presença de Deus para agradar o coração de Deus. O diabo era toda hora para experimentar em Deus, entendeu? Aí Deus não permitia do diabo tocar na vida de Jó. Aí o que aconteceu? Aí Deus tocou na vida da família de Jó, mas não tocou nele. Aí Deus protegeu Jó todo esse tempo. Ficou protegendo, né? Protegendo a família de Deus, a família de Jó. E ali Deus estava com Jó. A mesma coisa que Deus está com um de nós. Não precisa se preocupar. Não precisa entregar a sua vida a Deus. Não precisa botar pensamento negativo, muito negativo, entendeu? Deus está contigo, sempre está junto com você. Sempre está na sua presença, sempre está na sua casa, na sua família, está lhe protegendo, aquele que serve de verdade espiritualmente, entendeu? E o Espírito Santo sempre está te ajudando em todas as circunstâncias da vida. E é que nem a gente está assistindo, passando no jornal, essas guerras lá, né, de Israel. Isso aí é tudo permissão de Deus. Por quê? Porque está chegando um tempo dele. Isso aí Deus, Jesus Cristo sempre diz, já está escrito na palavra dele, sempre vai ter esse temor de guerra, mas não chegou a hora. Mas vai chegar a hora dele e buscar arrebatar a sua igreja. Amém? Em nome santo do Senhor Jesus. E essa foi a palavra que eu trouxe para a igreja. Amém? Amém. Agradeço mesmo por tua vontade. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Deus, Ele é maravilhoso em todo o tempo. E nós venhamos em todo o tempo saber que o Senhor cuida de nós. Aleluia. Quero estar aqui trazendo uma palavra aqui rapidamente. Na verdade, eu quero estar orando pelas ofertas, amém? Agradecendo o nome do Senhor, orando pelas ofertas e também louvando pelas ofertas. E logo em seguida, Pastor Carlos com a palavra desta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelos teus cuidados. Muito obrigado, Deus, pela tua mão poderosa atuando em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigada, Deus. Eu quero, Senhor, te louvar e te agradecer, Senhor, pela a tua casa, Pai, pela vida dos teus filhos, pela vida dos teus ofertantes, dizimistas, Pai. Pedir que a tua mão poderosa esteja sobre cada um deles. Que as tuas providências venham, Senhor, sobre suas vidas. Ó Deus, enviando, Pai, tudo aquilo que ele precisa e necessita. Que haja, Senhor, mantimento na tua casa, que haja mantimento na casa dos teus filhos e filhas, que haja, Senhor, bênção, Deus, sem medidas, ó Pai. Para que, Senhor, haja também mantimento na tua casa, para aqueles que vêm, Senhor, em socorro, para aquele que vem nos pedir, Senhor, ajuda. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha, ó Deus, enviar o socorro do céu e abençoando cada um dos teus filhos e filhas, segundo a tua graça, a tua vontade e a tua misericórdia. Nós te louvamos, Pai, no nome santo e poderoso do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Amém.
Mas então eu clamei ao filho de Davi e ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi e ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. Aleluia, glória a Deus. Que nós não venhamos temer a tempestade, nem as ondas fortes do mar, mas que nós venhamos confiar, orar, confiar e descansar no Senhor, amém? Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero estar convidando o pastor Carlos Salles. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Glória a Jesus. Pai nosso que estás no céu, louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido, Senhor, o teu rei, ó Pai.
Venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai amado, Deus querido, eis aqui o teu filho, o pastor Carlos Salles, toma ele nas tuas mãos, envolva, Senhor, com o teu Espírito Santo, derrama sobre ele a tua unção, o teu poder, ó Pai, ó Deus, para que ele possa, Senhor, trazer para nós esta noite a palavra que o Senhor separou do coração do Senhor para os nossos corações. Abençoa o teu filho, Senhor, unja, Senhor, do alto da cabeça a planta dos pés, da planta dos pés, o alto da cabeça, e que venha para nós, ó Senhor, a tua palavra boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Somos gratos a Ti, ó Pai, por cada vida aqui presente, por cada vida que se encontra na live. Somos gratos, Senhor, a vida do pastor Carlos, ó Deus. Que o Senhor continue sendo com ele, abençoando, ungindo. Oh Deus, colocando as palavras, colocando entendimento, colocando compreensão, colocando, Pai, discernimento da Tua palavra, para que Ele venha abençoar as nossas vidas nessa noite. Assim nós Te louvamos e Te engrandecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, para a amada igreja. É muito bom nós estarmos reunidos aqui para louvar, para engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. Também quero cumprimentar os nossos amados irmãos que nos acompanham pelas lives. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é um prazer muito grande nós estarmos aqui. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Colossenses capítulo 3, versículo 16 e também o versículo 17, para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Quem achou, dá glória a Deus. Aleluia. Glórias, glórias a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizertes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Amém? Glórias a Deus. Podeis assentar. Meus amados irmãos, se foi mais uma semana, se inicia outra, e eu quero dizer aos amados irmãos que Deus tem sido comigo. Deus tem me fortalecido. E este culto é culto de louvor e adoração a Deus. Nós já adoramos ao Senhor e devotamos a Ele todo o nosso ser. Então que o Espírito Santo de Deus receba aí os louvores das amadas irmãs, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada um. Foi uma semana assim, puxada, uma semana difícil, uma semana muito chuvosa, mas nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fizera, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Então que seja um tempo de bênção, um tempo maravilhoso, esse tempo que nós estivermos aqui diante do Senhor. Eu quero falar então, aleluia, de adoração ao Senhor. Quando nós lemos essa palavra, no seu versículo 16, a palavra de Cristo, as Escrituras, a palavra de Deus, deve ser continuamente lida, estudada, meditada e, aleluia,
assunto de oração até que habite ricamente dentro de nós. Quando isso acontecer, nossos pensamentos, palavras, ações e motivações serão influenciados e controlados por Cristo. Que bênção, né? Salmos, hinos e cânticos espirituais devem ser usados para ensinar a palavra e admoestar os crentes a viver uma vida de obediência a Cristo. Por tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia apresenta princípios gerais que capacitam o crente, orientando pelo Espírito Santo a determinar se as práticas não, aleluia, expressamente mencionadas na palavra de Deus são cartas ou de Israel, são certas também ou erradas. E tudo quanto dissermos, fazemos, pensamos ou desfrutamos, devemos fazer as seguintes perguntas. Isso pode ser feito para a glória de Deus? Pode ser feito no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a sua bênção? Pode ser feito com sincera gratidão a Deus? É uma ação digna de Cristo? Enfraquecerá as convicções sinceras de outros cristãos? Enfraquecerá meu desejo pelas coisas espirituais, pela palavra de Deus, pela oração? Enfraquecerá ou prejudicará o meu testemunho em Cristo? Tudo o que venhamos fazer, façamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos colocar o nosso coração a adorar a Deus. Eu estava hoje meditando nessa palavra e trouxe algo mais para a amada igreja. A adoração é uma expressão de relacionamento devoto e reverente, aleluia, da Escritura para com a divindade. Mas esse tipo de definição é muito limitado para conceituar o que é verdadeira adoração a Deus. Por outro lado, entender o significado da adoração a Deus é fundamental a todo cristão, pois o povo do Senhor é chamado a mordomia. O que isso quer dizer? A mordomia da adoração. Isso quer dizer que ser cristão verdadeiro é essencialmente ser um adorador. E quando chama o Senhor a mordomia, nós somos mordomos do Senhor. Nós o servimos. E muitas vezes, amados irmãos, nós pensamos que adorar é só abrir a boca e começar a louvar. Não. Ser adorador, conforme nós lemos em Colossenses capítulo 3, versículo 17, tudo que venhamos fazer, façamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos tirar aquilo de lado e falar: Senhor, olha, fecha os olhos aí, fica de lado ou vira de costa, porque o que eu vou fazer agora eu não quero que o Senhor fique olhando. Mas o que está sendo escrito, o que está sendo dito, que tudo que venhamos fazer, façamos para glorificar o nome de Deus. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos colocar a nossa vida no altar, nós precisamos chamar Deus para estar junto conosco, nós precisamos colocar a nossa vida diante dele e falar: Senhor, eu tenho desejo de te servir, eu tenho desejo de te buscar, eu tenho desejo de fazer, Senhor Deus, conforme a tua vontade, porque a tua vontade, ela é boa, Senhor, para a minha vida. E eu preciso, Senhor, que o Senhor venha de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Amém? Glórias a Deus, glórias ao Senhor que tudo pode. Obrigado, Diácono William. Glórias a Deus. Contudo, grande parte dos cristãos possui uma visão, no mínimo confusa, do que é adoração a Deus, principalmente por falta de uma instrução bíblica sólida. Muitos crentes adotam um significado de adoração completamente estranho às Escrituras. Mas então, como podemos adorar a Deus de uma forma realmente bíblica? O significado
da adoração na Bíblia, o sentido da adoração é representado por várias palavras hebraicas e gregas no Antigo Testamento. Respectivamente, significa que o vocábulo bíblico referente à adoração é realmente muito amplo, mas de forma geral, o conceito essencial sobre a adoração na Bíblia expressa ideias de serviço e reverência. Então, adoração a Deus é serviço e reverência. Nós precisamos então servir ao Senhor e nos reverenciar ao Senhor. No Antigo Testamento, os termos hebraicos abade quer dizer servir, trabalhar, e shah, que significa curvar-se, prostrar-se, são os mais frequentes utilizados. Já no Novo Testamento, a prática de adoração é referida principalmente pelos termos grego proskinio, prostrar-se, inclinar-se, e lutreu, prestar serviço, e sobomai, e os seus combinatos, significando reverenciar, ficar admirado. Quando explicados a adoração a Deus, esses termos expressam atitude de profundo temor, reverência, admiração, veneração e devoção dos servos de Deus, à luz da compreensão da sua grandeza e das maravilhas de suas obras. O entendimento desse significado é importante para uma correta definição da adoração a Deus. Amém? Então nós precisamos, meus amados irmãos e irmãs, saber o que significa adoração a Deus, saber o que significa entregar-se a Deus, reverenciar. Nós precisamos então, de uma certa forma, conforme aqui está escrito, muitos cristãos adoram a Deus de uma forma errônea. E a gente tem já passado por algumas igrejas, principalmente igrejas grandes, né? Quando a gente chega nas igrejas grandes e a gente vê muitas pessoas, elas tiram ali um tempo, né, aos ensaios de louvores e falam: nós estamos adorando ao Senhor. Mas quando nós olhamos aquele que está fazendo a limpeza na igreja, aquele que está passando uma vassoura e aquele que está lavando o banheiro, ele está adorando a Deus com serviço. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor e adorar em espírito e em verdade. Eu, pastor Carlos, de uma forma assim, espiritual falando, nós precisamos que as nossas almas tenham sede de Deus. Nós precisamos estar deixando com que o nosso eu, o nosso ser, venha anelar a Deus no sentido de aliança. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos desvencilhar das coisas desse mundo espiritualmente falando. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar assim: eu quero verdadeiramente colocar a minha vida no altar do Senhor. Aleluia. Quem dera que nós buscássemos ao Senhor da maneira que nós devíamos buscar. Nós precisamos, amados irmãos, então, estar dia após dia colocando a nossa vida no altar. Muitos estão preocupados com as guerras, com as coisas que têm acontecido. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz para Judas Iscariotes, quando aquela mulher, ela veio e quebrou o vaso de alabastro e derramou aquele unguento sobre Jesus, e aquele que estava ao lado de Jesus diz assim: que coisa que ela fizeram? Ela poderia ter vendido esse perfume por 300 denários e dado o dinheiro aos pobres. E Jesus diz assim: desde que o mundo é mundo, sempre houve pobre no meio de vocês. Desde que o mundo é mundo, e também depois de mim,
haverá também pobres. O que eu quero dizer para os amados irmãos e as amadas irmãs? Desde que o mundo é mundo, sempre houve guerras, temores de guerra, situações difíceis. Mas a Sagrada Escritura diz que Deus, Ele não perde o controle de nada. Deus está com todo o controle nas suas mãos. Meus amados irmãos, não quero aqui dizer heresia, mas o que eu quero dizer, meu amado irmão, que a palavra do Senhor tem dito para mim, tem dito para você, que esse mundo que nós vivemos, é um mundo que nós vivemos no Cronos. Sim ou não? Sim. O que significa mundo Cronos? Mundo cronológico. Nós temos um cronômetro para cronometrar tudo que nós estamos fazendo. O horário de dormir, o horário de levantar, o horário de ir para o trabalho, o horário de voltar para o trabalho. Mas quando nós fechamos os nossos olhos e nós habitamos no céu ao lado de Cristo, nós não temos mais esse cronograma, nós temos o Kairos. O que é Kairos? O tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? É para sempre. É isso que eu quero dizer a vocês, e muitas vezes a gente está vivendo uma situação que tem tirado a nossa paz, tem nos angustiado. Eu estava conversando com uma menina essa semana, e ela veio até mim, e eu estava explicando para ela, estava falando com ela: olha, ninguém que esteja à minha direita, ninguém que esteja à minha esquerda, ninguém que esteja à minha dianteira ou na parte de trás pode me tirar a alegria de Cristo Jesus. Por causa de quê, pastor Carlos? Porque, meu amado irmão, se a pessoa está do meu lado e fala: tu é feio, tu é pobre, tu é um miserável, eu vou dar ouvido às coisas que estão me agravando. Aí se fala bonito, eu falo muito obrigado, né? Se fala assim: olha como você é rico, eu falo: com a graça de Deus. Então a gente precisa entender, e muitas vezes aquilo que as pessoas estão fazendo conosco, a direita, a esquerda, a dianteira ou a parte de trás, isso tem nos comovido, isso tem feito com que nós venhamos perder a nossa paz. E nós precisamos entender que aquele que fala, amados irmãos, desde o alto céu, é esse que tem a verdadeira palavra para a minha vida, esse que tem a verdadeira palavra para a tua vida. Então, todas as coisas que estão, amados irmãos, diante de nós, se amanhã eu vier a morrer, eu sei que a minha esposa, ela vai ficar entristecida, eu sei que os amados irmãos vão ficar entristecidos, mas a palavra do Senhor diz que ninguém veio aqui para ficar para sempre. Ninguém fica para semente, de maneira nenhuma. Todos nós vamos estar com Cristo. A Bíblia diz: se o grão de trigo caindo sobre a terra, ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. E nós precisamos entender que até o Filho do Homem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz assim: se no lenho verde, o que ele quis dizer no lenho verde? Ele diz assim: em tenra idade, 33 anos. Se em lenho verde eles fazem isso, quem dirá nos lenhos secos? O que eles estão querendo dizer? Eles fazem com qualquer um. E a maldade está no mundo, desde que o mundo é mundo. E nós precisamos entender que muitos têm profetizado, muitos têm falado uma coisa, muitos têm falado outra. Nada vai tirar o meu foco. As coisas vão acontecer. Falar: não, Jesus está voltando e está voltando agora. É por causa dessa guerra que está acontecendo. Já houve outras guerras que as pessoas falaram a mesma coisa. Outras guerras com Israel. E a gente precisa entender, amados irmãos, que o foco nosso está trazendo Jesus para dentro de nós. O foco nosso é viver uma vida com Cristo, sem temores, porque, amados irmãos, se tivesse acontecendo uma guerra conforme está acontecendo também no nosso meio, quantas pessoas têm descido à sepultura todos os dias de manhã? Eu estou orando e eu fico olhando. Talvez a gente não olha nas direções que a gente deve olhar. Eu oro de manhã e falo: Senhor, que o Senhor venha com as tuas mãos potentes, porque tem muitas pessoas, amados irmãos, que não tem onde agachar e sentar no vaso. Ela agacha, tira a sua roupa no meio da rua e ali faz as suas necessidades. Muitas vezes está chovendo, ela está pegando aquela água da chuva, ele está lavando o seu rosto, tomando banho, pegando com o caneco, jogando aquela água no seu corpo.
às vezes nos beirais que está acontecendo, a chuva está caindo, ela está tomando banho. As pessoas do restaurante estão jogando aquele resto de comida fora. E eles vão lá, pegam aquele resto de comida e ficam comendo. Quantas pessoas estão vivendo uma situação abaixo da linha da pobreza? Quantas pessoas não têm onde reclinar a sua cabeça? Os colchões velhos que acham no meio da rua, deitam em cima daqueles colchões. Muitos estão em abrigos porque não tem um lar, não tem uma casa, não tem onde reclinar a sua cabeça. Quantas pessoas estão nos manicômios? São muitas pessoas que perderam a sua memória. Muitas pessoas estão vivendo alvoroçadas. Quantos filhos têm colocado seus pais no asilo, mesmo sem a vontade do pai? E a vontade do pai fala: filho, eu quero ficar com você. E ele fala: fica aí, mãe, que é bom para a senhora. Fica aí, pai, que é bom para a senhora. Coloque ele nos asilos. E ali o pai fica chorando, a mãe fica chorando naquele lugar. Talvez quer viver, quer estar junto com o filho, quer estar junto com a filha, mas a filha fala: eu não posso ficar com a senhora, mãe, porque eu vou trabalhar. Eu não posso ficar com o senhor, pai, porque se eu ficar com o senhor, eu não consigo trabalhar, eu tenho meus filhos. E a situação é essa. Quantas situações têm acontecido? Quantos filhos estão nos orfanatos, amados irmãos? São orfanatos assim que estão cheios de crianças para serem adotadas. E a palavra do Senhor está dizendo no Salmo 27:10: ainda que teu pai e tua mãe viessem te abandonar, eu, o Senhor, não te abandonaria. Eu não abandono, diz o Senhor dos Exércitos. Então Ele está com tudo nas suas mãos. Quantas pessoas, amados irmãos, estão naqueles centros de saúde leprosos? Quantas pessoas estão com câncer? Quantas pessoas estão vivendo situações dificílimas? E nós precisamos, amados irmãos, estar movendo de íntima compaixão. Se você não pode te dar um dinheiro, se você não pode doar alguma coisa, esteja orando de joelhos dobrados, esteja clamando. Nós podemos clamar, nós podemos fazer a diferença. Quantas pessoas pela manhã estão falando: pastor Carlos, ore por mim nessa situação. Outros, orem naquela situação. E a gente precisa entender, mas nós estamos preocupados com muitas coisas, amados irmãos, sabendo que nós temos um Deus que Ele pode todas as coisas. Nós precisamos entender que às vezes, amados irmãos, nós preocupamos com tantas coisas e a nossa adoração fica de lado. Nós precisamos adorar. Aleluia. Nós precisamos chamar Deus para perto. Nós precisamos, porque quando nós chamamos Deus para perto, amados irmãos, nós, aleluia, essas coisas que estão no mundo, elas não mexem mais conosco, porque nós sabemos que temos um Deus, que o controle está nas suas mãos. Diz o Senhor, aleluia, ao seu Filho Jesus, Mateus capítulo 28, versículo 18: foi-me dado todo poder no céu e na terra. Todo poder é de Deus. O salmista diz que do Senhor é o céu e a terra e toda a sua plenitude. A gente precisa entender isso, mas muitas vezes nós não entendemos. A gente pensa que as situações estão nas mãos do Hamas. Não está nas mãos do Hamas. A gente pensa que a situação está nas mãos dos israelitas. Não está nas mãos dos israelitas. A situação está nas mãos de Deus. Deus é quem rege, Deus é quem controla. Então, amado irmão, o que eu vejo, o que eu tenho colocado no meu coração, a gente precisa entender que ali está tanto a palavra diz que Isaac e Ismael estão ali. E Deus, Ele vê que Abraão tira de dentro da sua casa Ismael. E ele fala Sara fala com ele: olha, esse teu filho Ismael não herdará com o meu Isaac. Mas o que Deus quer para a minha vida e para a tua vida é paz. Deus quer que nós venhamos viver em paz. Porque guerra só vai trazer sofrimento, só vai trazer tristeza, só vai trazer angústia. Vocês pensam que essas situações que está acontecendo lá de matarem crianças, falando: não, eles são animais, estão matando as crianças, estão decapitando mulheres. Nós vimos um filme aí
E o filme que nós vimos, esse filme fala de situações de tráfico de mulheres e tráfico de crianças, que crianças são produtos de sexualidade de homens barbados, homens velhos que têm muito dinheiro, pega aquelas crianças e toma de seus pais e abusam sexualmente daquelas crianças. Homem de 30, 40 anos com uma criancinha de 10, 12 anos. 4 anos de idade. A gente precisa entender, amados irmãos, que aquele filme que nós vimos, ele chama Som da Liberdade. Milhões e milhões de crianças são tiradas de suas famílias um ano inteiro. E a gente precisa entender, muitas vezes a gente só foca naquilo que está acontecendo no momento. Mas as atrocidades estão acontecendo Brasil afora, as atrocidades estão acontecendo mundo afora. Quantas pessoas morreram por situações de mau investimento do dinheiro que tem chegado nos cofres públicos? Quantas pessoas têm morrido? Morrem pessoas todos os dias que poderiam ser bem tratadas. Talvez você olhe aí, a gente olha para o São Paulo, né, que era da nossa igreja. Quando ele morreu, foi enterrado, depois de 3 meses ele já estava enterrado, foi que chegou a carta para ele se consultar, a carta do X-Reg. E a esposa dele falou, agora não adianta mais, ele já está enterrado, só se você levar lá no cemitério do Caju, para consultar ele. São situações que têm acontecido. Eu estou com um médico agora, dia 18 e dia 19. E eu cheguei no médico que ele deu, falou assim, eu vou te dar 2 meses, é para suficiente você fazer os exames. Eu falei, tudo bem. Saí do médico lá em Benfica, vim aqui para Cascadura, cheguei no postinho de saúde aqui, entreguei lá e falei assim, ó, o médico ele mandou trazer isso aqui para vocês, me dar um exame para me voltar lá nele. O exame saiu? Até hoje não saiu um exame. Teve época que eu fiquei 7 anos esperando um exame, não saiu um exame. A gente precisa entender, meu amado irmão, que a covardia, a situação difícil está aí, porque muitas vezes o dinheiro que você tem investido, ele não está sendo bem colocado diante das situações que precisam ser investidas. Não, de maneira nenhuma. Quantas pessoas, amados irmãos, o nosso Brasil, eu lembro de uma música de Zezé de Camargo e Luciano, e ele diz assim, menino de rua, nesse país de carnaval não tem comida para você. E a gente olha, amados irmãos, quantas situações difíceis tem enfrentado. Quantas situações, mas o dinheiro que você muitas vezes pagou seus impostos, está lá no apartamento cheio de milhões. Talvez está dentro de uma cueca de um miserável que foi ali colocado para estar defendendo o povo, mas está colocando dinheiro na cueca para estar vivendo as orgias da vida. Nós precisamos entender que Cristo, Ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós temos em Cristo novas todas as coisas. Nós precisamos tirar tempo para adorar a Deus, mesmo em situações difíceis que têm se levantado. Nós precisamos colocar a nossa vida no Senhor. A gente vê Israel, quando estava preparando para sair para a guerra, aqueles soldados dentro da igreja lá louvando o Senhor, todos abraçados, louvando o Senhor, clamando ao Senhor e falando que estava saindo. E eles estavam saindo, está pensando que eles iam para um parque de diversão, para um parque aquático? Não, eles iam enfrentar balas de canhões, eles iriam enfrentar granadas, mas ali eles estavam adorando a Deus, porque eles sabem que verdadeiramente, se eles morrerem ali na guerra, o Cristo da cruz já os salvará. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel tem o melhor para a minha vida, o melhor para a tua vida. Então, a adoração a Deus no Antigo Testamento,
O Antigo Testamento registra a adoração dos fiéis, tanto em seu aspecto individual quanto coletivo. Isso quer dizer que os textos bíblicos mostram algumas pessoas adorando a Deus numa instância individual. Gênesis capítulo 24, versículo 26. Gênesis 24, versículo 26. Aleluia, glórias a Deus. Gênesis 24, versículo 26, que diz assim: aleluia. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então inclinou, aleluia, e adorou ao Senhor. Nós precisamos inclinar diante do Senhor e o adorar. Também Êxodo, glórias a Deus. Quero também falar sobre Êxodo. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Êxodo capítulo 33, versículo 9. 33, versículo 9. Glórias a Deus. Êxodo 33, versículo 9. Aleluia. Glórias a Deus. 33, versículo 9, diz assim: e aconteceu que, entretanto, Moisés na tenda descia a coluna de nuvem e punha a porta da tenda, e o Senhor falava a Moisés. E vendo a coluna de nuvens estava a porta da tenda, todo o povo levantava e inclinava cada um à porta da tenda, e falava ao Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tomava o arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca apartava do meio da tenda. Amém? Então, é um exemplo de nós estarmos também, aleluia, dia a dia com os nossos corações em Deus, para que nós não venhamos apartar, aleluia, da presença do Senhor. 34:8 diz assim também, glórias a Deus. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. Então ele prestou reverência, aleluia, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Israel. Também aqui no Salmo 42, versículo 4. Salmo 42, versículo 4. Glórias a Deus. Salmos 42, versículo 4. Aleluia. 42, versículo 4, que diz assim: quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Glórias a Deus. Então que haja alegria no nosso coração. Muitas vezes, amados irmãos, a gente, aleluia, em vez de ser um povo alegre, parece que nós estamos cobertos de tristeza. Mas o Senhor não quer isso para nossas vidas, não. O Senhor quer que nós venhamos nos revestir, aleluia, de alegria. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 20. 1 Crônicas 29 e 20. Aleluia. Diz assim, 29 e 20. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Inclinaram-se e prostraram-se perante ele. Glórias a Deus. Que maravilha, amados irmãos, podemos estar prostrando perante o Senhor, perante o Rei, aleluia, de Israel. Nós temos motivo de sobra para nós estarmos nos reverenciando ao Senhor, nos prostrando diante dele, pois ele é o Rei de todas as coisas. Então, no contexto do Antigo Testamento, descreve como a adoração na Antiga Aliança era expressada através do sistema ritualista organizado de acordo com os preceitos que o próprio Deus revelou a Moisés no Sinai. A adoração dos crentes judeus
do Antigo Testamento incluía uma série de ofertas, sacrifícios comparativos e individuais. Essas ofertas e sacrifícios eram oferecidos por meio dos sacrifícios, ou melhor dizendo, por meio dos sacerdotes no tabernáculo e depois no templo. Os sacrifícios na adoração a Deus no Antigo Testamento eram oferecidos regularmente. Isso porque Deus é santo e o homem é pecador. Então, um adorador não podia se aproximar de Deus, que é absolutamente santo, sem que o problema do pecado fosse tratado. Então, tratamos o problema do pecado que está em nós. Além dos sacrifícios diários, que faziam parte da adoração do crente judeu, havia também a celebração de algumas datas especiais, das quais as duas mais importantes eram no dia da expiação e no dia da Páscoa. A adoração a Deus no Novo Testamento. No Novo Testamento mostra que a essência da verdadeira adoração a Deus permanece imutável, porém os tipos de adoração sobre a antiga aliança durante o lugar aos seus antitipos da adoração sobre a nova aliança. Isso quer dizer que todo o modelo cerimonial da adoração da antiga aliança, que se valia do sistema de sacrifícios e do sacerdote, deu lugar à realidade muito superior. Quem é essa realidade? Jesus Cristo. Todas aquelas coisas que eram temporais e apontavam para Cristo. Então, uma vez que Cristo veio, aqueles rituais que caracterizavam a adoração do Antigo Testamento tornaram-se coisas passadas. O sacerdócio perfeito e sacrifício definitivo é a intercessão de Cristo no santuário celestial. Conduzem o crente a um novo nível de adoração, a um novo estágio no relacionamento com o Pai. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por meio dele, que agora podemos nos aproximar de Deus com confiança. João 1, 29. João 1, 29. Amém? Glórias a Deus. Livro de João. Aleluia. O evangelista 1, 29. O que está dizendo João 1? Aleluia. Versículo 29. Glórias a Deus. Maravilhoso Senhor que tudo pode. Só o Senhor é digno de toda adoração. Aleluia. 1, 29 diz assim. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aleluia. Diz dessa maneira. 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que maravilha, que palavra prodigiosa, né? Que palavra maravilhosa que Deus, aleluia, deu a João Batista, aleluia. E João Batista aí nos trouxe uma palavra, que palavra de vida, né? Que palavra de vida eterna. E nós só temos a agradecer a Deus por tal palavra, aleluia. Esta palavra fez com que nós, meus amados irmãos e amadas irmãs, pudéssemos ter vida, aleluia, com Cristo. Então o Novo Testamento mostra que a vida do crente, toda ela, em todos os seus aspectos, deve ser uma verdadeira adoração a Deus. Isso quer dizer que a adoração a Deus deve ser vista como um modo de vida, no qual nós apresentamos como sacrifícios vivos e santos, agradáveis ao Senhor. Mesmo, aleluia, mas ao mesmo tempo o Novo Testamento destaca a adoração particular. Ela também enfatiza a necessidade e a importância da adoração pública, isto é, a reunião regular dos cristãos na presença do Senhor. Isso significa que, como parte do corpo de Cristo, cada cristão deve se juntar aos seus irmãos na fé para juntos em Cristo adorarem a Deus, conforme nós lemos aí em Colossenses capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Parte importante da adoração
pública dos crentes. Na nova aliança é a celebração da ceia do Senhor, quando os redimidos não somente removeram a morte sacrificial de Cristo, mas também se alimenta espiritualmente dele. A adoração de Deus e o seu aspecto congregacional envolve cânticos, orações e, sobretudo, instrução da palavra. O apóstolo Paulo fornece algumas regulamentações sobre a adoração da comunidade cristã, especialmente quanto ao uso adequado dos dons espirituais. A importância da adoração. Jamais um cristão deve negligenciar, aleluia, a importância vital da verdadeira adoração a Deus. O reformador João Calvino está absolutamente certo quando diz: incontestavelmente, o primeiro fundamento da justiça é a adoração a Deus. Mas a adoração a Deus não é meramente um combinado de gestos ou posturas, não é a entoação de belas músicas ou declaração de palavras bonitas e frases de efeito. A verdadeira adoração a Deus é o serviço que envolve a pessoa do adorador por completo, todo o ser, o tempo todo, não apenas nas manhãs e nas noites de domingo. Uma adoração marcada simplesmente por externalidades é inútil diante de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo ensina que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Como os bons, aleluia, mordomos da adoração ao Deus, devemos entender que não há adoração a Deus sem reverência. Então nós devemos nos reverenciar ao Senhor pela santidade do seu nome, sem admiração pela grandeza dos seus atributos, sem alegria pelas palavras maravilhosas de suas obras, sem humildade, sem confissão de pecado diante da sua justiça, sem gratidão diante, aleluia, do seu extraordinário amor misericordioso manifestado em indescritível graça revelada na pessoa de Cristo. Então, nós precisamos colocar todo o nosso ser diante do Senhor. Ele, o Senhor, fará proezas, o Senhor fará maravilhas na minha vida, na tua vida. E nós precisamos, então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocar diante de Deus, aleluia, colocar a nossa vida diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero verdadeiramente ser praticante dessa boa adoração, quando, em nome de Cristo, rendemos a Deus o nosso culto racional, luz da compreensão de seus atos redentores. Esse tipo de adoração busca destacar mais a mais a supremacia de Deus, reconhecendo o seu valor sobre todas as coisas. Como diz John Piper, a verdadeira adoração é a resposta do coração, a compreensão da mente, quando ela entende e valoriza Deus corretamente. Aleluia. Então nós precisamos valorizar o nosso Deus corretamente. Nós precisamos nos entregar a Deus. Nós precisamos nos doar mais para o Senhor, muito mais do que nós temos feito. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter prazer na lei do Senhor, conforme nós ouvimos os amados irmãos no Velho Testamento. O que eles faziam para estar mais perto do Senhor? O que eles faziam para estar mais perto de Deus? Eles escreviam os versículos, amados irmãos, nos umbrais da porta. Dá uma olhada, Diego. Eles colocavam os versículos nos umbrais da porta, para não esquecer das palavras do Senhor. Eles escreviam, amados irmãos, em todos os lugares, para não esquecer daquilo que Deus tinha feito por eles. A gente precisa a mesma coisa, a gente precisa promover, aleluia, tudo que Deus tem feito por nós. E muitas vezes, amados irmãos, nós não agradecemos a Deus como deveríamos agradecer. E nós precisamos, então, de uma maneira assim clara, falar: Deus, eu tenho levantado a minha bandeira. Quando nós levantamos a bandeira, o que isso quer dizer? Quer dizer, meu amado irmão, minha amada irmã,
nós estamos dizendo para todos que estão à nossa volta, dizendo assim: eu, aleluia, levanto a minha bandeira, porque a minha bandeira é Cristo. Eu levanto a minha bandeira, porque ninguém pode me afastar desse grande amor, desse grande prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Eu levanto a minha bandeira, porque a palavra do Senhor, ela é rica, ela é abundante, ela é eficaz na minha vida. A gente precisa então estar aí distribuindo, aleluia, desse amor grandioso, esse amor de Deus. E a gente precisa, amados irmãos, muitas vezes a gente coloca aí palavras, conforme foi dito aqui, palavras de efeito. Não são palavras de efeito que vai fazer a diferença na nossa vida. Muitas vezes a gente fica falando para os outros as palavras que a gente deveria falar para nós mesmos. A gente fica aplicando na vida do outro, e muitas vezes, quer ver uma coisa que eu quero dizer para você? Talvez você vai para um retiro espiritual, aí você fala assim: tudo que eu estou recebendo aqui, a minha esposa que está lá em casa, ela precisava ouvir isso aqui. Se Deus te colocou ali, quem precisava ouvir aquela palavra? Não é você? Então a gente precisa entender isso, e muitas vezes, amados irmãos, a gente está assim, e talvez a gente chegue em casa e fale: amor, tu sabe que eu estava lá no retiro, o pastor falou, mas o pastor falou tanto, eu lembrei de você, falei, ele devia falar isso para minha esposa. E assim, amados irmãos, a gente tem, trago coisas assim para falar assim: não, eu queria que aquela pessoa estivesse aqui, ela poderia ouvir, ela que tinha que ouvir isso. Mas Deus, Ele trata conosco individualmente. Aleluia. Deus trabalha nas nossas vidas individualmente. A gente precisa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar e falar: Deus, eu preciso te adorar. Será que você já falou com Deus que você precisa adorar Ele? Aleluia. Glória a Deus. Será que você já fez essa oração? Será que você já se preocupou com isso? Nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos nos entregar, nós precisamos verdadeiramente falar a Deus como eu quero louvar, como eu posso louvar, como eu posso engrandecer o teu nome. Eu já falei outra vez aqui e quero trazer de novo, repetir, né? Eu lembro que o Marcos Feliciano, ele estava pregando e ele estava dizendo que quando ele esteve no Muro das Lamentações, ali em Israel, e ele estava tentando chegar ali para colocar o seu pedido de oração na brecha do muro. E quando ele estava se aproximando, tinha muita gente ali, né? E quando ele tentou se aproximar, o judeu deu um murro no meio da cabeça dele, que ele ficou zonzinho. Ele quase caiu, ele quase morreu. E aí ele perguntou para o seu guia, falou: esse cara é um brutamonte, sem educação. E aí o seu guia, que era judeu, ele ficou calado. Aí ele disse para o judeu assim, para o seu guia: me fala alguma coisa, por que aconteceu isso? Ele falou: posso conversar contigo, posso ser bem sincero para ti? Posso falar a verdade para você ouvir a verdade? É porque vocês brasileiros não sabem adorar o Senhor. O judeu, ele adora o Senhor assim, ó. Ele adora assim, ó. Ele adora assim, ele adora assim, ele adora com os braços, ele adora com as pernas, ele adora com tudo. Ele acha que só com a boca não é adoração. Ele vai orando, ele vai clamando, ele vai adorando, ele vai marchando, ele vai fazendo. É assim que ele adora com todo o seu corpo, ele adora com toda a sua alma. Aleluia. Então, ele aprendeu naquele momento como é adorar o Senhor. E muitas vezes, amados irmãos, a gente acha: deixa eu colocar uma melodia bem triste que eu quero chorar na presença do Senhor. Nós devemos adorar o Senhor durante a semana. Como que é adorar o Senhor? A minha vizinha está passando por uma situação difícil. É um momento mais oportuno de nós estarmos ganhando pessoa para Cristo. Falar: ó, está passando por isso aí, né? Deus está voltando para você. Você está mais perto do que longe de dobrar o cabo da boa esperança. E a gente não tem coragem de falar. Mas Cristo, Ele pode mudar essa situação tua. Nós estamos adorando a Deus, pregando o Evangelho. Falando do Evangelho de Deus, falando da palavra de Deus. Para aquelas pessoas que precisam. Talvez a gente deixa de falar com o esposo, talvez a gente deixa de falar
com o filho, com a filha, né? E a gente precisa falar com a pessoa que nós estamos trabalhando com ela, a gente precisa anunciar a Cristo, a gente precisa adorar, a gente precisa, nas oportunidades, abaixar a cabeça e falar: Senhor, eu quero estar buscando o Senhor. Eu já disse aqui para os meus amados irmãos, para minhas amadas irmãs, talvez chega lá a Quentinho, olha para Quentinho e fala assim: meu Deus, é forte, né? Que bênção, né? O Senhor mandou esse rango para mim hoje, que bênção, né? Vem uma couve, mas aquela couve verdinha, vem 2 pedacinhos de carne ali, o Ítalo fala que é bisteca, né? Vem 2 bistecas ali. Aí eu falo: Deus, foi o Senhor que colocou esse a mais aí, né? Que coisa forte, né? Que coisa boa. A gente precisa adorar o Senhor nos mínimos detalhes. A gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa estar fazendo. Muitas vezes a gente, na adoração, muitas vezes a gente quer colocar o Senhor, talvez a pessoa saia assim, quer ver uma coisa? Outro dia a irmã chegou ali no portão, e a irmã estava com short curtinho, né? A irmã, já mãe de filhos, assim, já tem filhos homens, né? E ela estava com um short muito curto. Eu falei: irmã, coloca um short maior um pouquinho e tal. Ela falou assim: tá bom, meu esposo não falou nada, né? Mas a gente precisa entender, amados irmãos, que a gente adora o Senhor também cobrindo o nosso corpo, deixando o nosso corpo somente para o esposo, somente para a esposa. Se tiver muito exposto e a gente receber uma palavra, a gente vai falar: vou prestar atenção nisso que o Senhor está falando. A gente precisa entender, amados irmãos, porque muitas vezes a gente chama a atenção daqueles que estão à nossa volta. E nós não estamos aqui para chamar a atenção de ninguém sexualmente, só do marido e da esposa, entendeu? A gente não pode estar excitando um homem lá fora, excitando uma mulher. A mulher passa e fala: meu Deus, que situação. A gente precisa entender que a gente precisa louvar e engrandecer o nome do Senhor. E aí é mole pregar a palavra do Senhor quando está a irmã lá com um short desse tamanhozinho, parecendo a polpa da bunda. Aí o cara fala assim: eu não entendi isso que tu falou não, vem cá. Aí fica ali toda a vida, mas ele está cheio de malícia, e a irmã está lá pensando que ele está realmente querendo uma palavra. Não, está cheio de malícia. Mas quando você está ali verdadeiramente com a palavra do Senhor, quando você está com a compostura legal, aí você olha assim, e muitas vezes você prega a palavra e fala: não, depois eu te ouço. Né? Mas quando a gente precisa entender. Aleluia. A gente precisa colocar a nossa vida no altar do Senhor. A gente precisa entender, amados irmãos, que as diretrizes da minha vida, as diretrizes da tua vida, eu estou falando os nossos afazeres cotidianos. Eu tenho as minhas obrigações de trabalhar para trazer o sustento da minha casa. Eu não sou diferente de ninguém. Mas todos os dias eu tenho tirado um espaço de tempo. Todo dia eu fico aqui das 7h30 até 9h. Fora o tempo que eu estou preparando mensagem, fora o tempo que eu estou buscando, enviando, né, a palavra que tenho aí recebida. Então, ontem à noite eu já estava preparando palavra para trazer hoje. Então, a gente precisa estar verdadeiramente nos adequando, nos colocando diante de Deus, porque tem muitas pessoas que precisam estar recebendo de Deus. Para vocês terem uma ideia, a gente está com mais de 5.000 pessoas conosco nessa live hoje, nesta noite. Então a gente precisa entender que tem pessoas que necessitam do amor de Cristo. Tem pessoas que necessitam dessa palavra. Tem pessoas que necessitam desse grande amor. Nós estamos com 7.683 pessoas. A gente precisa saber que essas pessoas precisam receber essa palavra. Porque o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele quer fazer a diferença na nossa vida. E essa palavra, amados irmãos, doar para Deus, assim conforme nós temos nos doado para o mundo. Tem muitas pessoas que doam para o mundo de uma coragem tão grande, doam para o mundo de uma forma assim tão expressiva, doa para a família, assim dá tudo que tem para a família, mas esquece de doar para Deus. Aleluia, é verdade. E isso, meu amado irmão, minha amada irmã, vai ser cobrado naquele último dia. Você não pensa que vai passar batido, não. Não vai passar batido. Então, da mesma maneira que você tem doado para a sua família, doado para os seus filhos, para o seu esposo, você tem se doado para fazer as coisas seculares.
você tem que fazer muito mais para Deus. Nós precisamos fazer muito mais para Deus. Eu tenho feito, meu amado irmão, minha amada irmã, eu tenho agradado de servir ao Senhor. E eu falo com o Senhor Jesus. O que eu tenho feito é pouco. Céus e terra passarão, mas a minha palavra, ela não passará. Então, céus e terra vão passar. Eu e você também, nós vamos passar. Mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer. Aleluia. Então, quanto mais nós pudermos ganhar almas para Jesus, que nós venhamos ganhar alma para Jesus. E é um tempo assim, um tempo abençoadíssimo para nós estarmos ganhando alma para Jesus. Nós temos aí a nosso favor a internet. Mas muitas vezes, amados irmãos, eu fico olhando as situações que pessoas perdem um tempo tão grande no TikTok, no Kawaii. E talvez eu fico olhando assim, pessoas rindo igual bobo. Fica ali, mas olhando aqueles negócios, dando risada, eu fico olhando ali. Aí outros ficam só no joguinho. Aí perde no joguinho, começa a gritar meia dúzia de palavrão, falando as besteiras. Aí o que eu quero dizer para vocês é que tem tanta coisa maravilhosa, né, que a gente pode aqui acrescentar à nossa vida, acrescentar ao nosso conhecimento. Eu fico olhando a minha missionária ativa, né? Aí fica falando lá alguma coisa a respeito das perguntas bíblicas, né? Ela fica respondendo, e quando ela acerta, e acertei. É bom isso, a gente está aprendendo da palavra do Senhor. Então, tem um lado ruim a respeito da internet, mas tem um lado muito bom. A gente precisa, então, nos envolver com essas coisas boas que tem para as nossas vidas. Mas adorar, essa adoração nossa não pode ser só no momento do louvor. Essa adoração tem que ser todo dia. A todo momento nós devemos adorar. Nós devemos buscar ao Senhor. A gente vê quantas situações aí do mundo, né? O mundo é assim. Chegou o final de semana, a pessoa fala, sextou, é sexta-feira, sextou. Aí já compra lá meia dúzia de engradado de cerveja, compra lá uma carne, coloca no freezer, aí sexta, sábado, domingo só, né? E o cristão, em vez de falar, não, sextou também, né? Agora é só oração e jejum. Nós precisamos aí, em nome de Jesus Cristo, visitar aquele irmão, visitar aquela irmã, fazer uma oração, colocar a nossa vida no altar. Tem ali, como diz aquele que é no sábado de manhã, consagração, né? Vamos à consagração. Tem isso, tem aquilo para fazer, porque cada vez que nós nos aprofundamos na palavra, cada vez que nós nos colocamos à disposição, tudo que nós fazemos no Senhor, eu falei com vocês que trabalhei hoje 4 vezes para o Senhor, nesse sentido de estar pregando a palavra. Está pensando que é em benefício para os outros? O maior beneficiado disso tudo sou eu. Aleluia. O maior beneficiado disso tudo que eu estou fazendo sou eu. As pessoas estão recebendo de Deus, mas o maior beneficiado. Então fiquemos de pé, vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Muito obrigado pelos teus cuidados. Toma, Senhor Deus, os meus amados irmãos, toma as minhas amadas irmãs. Opera, Senhor Deus, com um grande exército do céu, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma, Senhor Deus, a nossa amada irmã Elaine, Senhor Deus, que ficou em casa, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com tudo aquilo que ela tem colocado diante do Senhor, ó Pai. Tira, Senhor Deus, toda a preocupação, tudo que não procede do Senhor, assim também, conforme Diácono William, Senhor Deus, esteja abençoando, Senhor Deus, esse casal, Senhor Deus, nessa nova empreitada, Senhor Deus, com tudo, Senhor Deus, que tem o Senhor, ó Pai, acrescentado na vida deles, ó Pai, que sejam bênçãos, Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, motivo de alegria, Senhor Deus, motivo de regozijo, ó Pai, que as preocupações venham cair por terra, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor dá, Senhor Deus, a cobertura, Senhor Deus, conforme o frio. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor dará, Senhor Deus, o agasalho necessário conforme o Elaine precisa, Pai. Amém, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor Deus, aleluia, também, Senhor Deus, o Efraim, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, todos os membros, ó Pai, da sua família, Senhor, debaixo das tuas mãos potentes, Pai. Cuida, Senhor, de uma forma, Senhor Deus,
maravilhosa, Pai, nós te pedimos. Toma também, missionária Diva, Senhor, tira, Senhor, todas as dores, ó Pai, essas preocupações que a tua serva, Senhor, tem depositado diante do Senhor, clamado, Senhor, pela tua cura, Senhor, pelo teu milagre. O Senhor é Deus que tudo pode. Assim, Senhor, esteja concedendo a tua filha, Senhor, ó Pai amado, o gozo, Pai, que esteja concedendo, Senhor, a vitória, o milagre que a tua filha tanto precisa. Toma também, Senhor, o Wilson, Pai, nas tuas mãos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor, com as tuas mãos potentes, ó Pai. Aleluia, Senhor, sobre o seu corpo, ó Pai. Tirando, Senhor, tudo que não procede do Senhor, avivando, Senhor, o teu filho, Pai. Toma também, Senhor, a dona Elania, Senhor, que está acamada, Senhor, precisando do teu milagre. Toma também a Josi, Senhor, que está, Senhor, passando por momentos difíceis, ó Pai. Mas tem o Senhor, ó Pai, como aquele, Senhor, que tem guardado, aquele que tem operado. Toma também os nossos amados irmãos e irmãs, ó Pai, que estão conosco, ó Pai, nas lives, ó Pai, que estão precisando de oração, ó Pai. O Senhor, ó Pai, trabalha, Senhor, em todas as áreas, Senhor, da vida dos teus filhos e filhas. Toma a missionária Lucinéia, Senhor, toma o Senhor Manuel, e esteja protegendo, guardando aos teus filhos, ó Pai, fazendo com que cresça, Senhor, na graça, no conhecimento. Que seja o Senhor, ó Pai, estar, Senhor, fazendo infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Levanta as suas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam: Amém! Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus, Quem verá? Maranata, Parabéns, Senhor. glórias a Deus, nas palmas do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glórias, glórias ao Senhor que tudo pode. Amém?